O que é o suicídio? O vocábulo suicídio vem do latim sui, de si mesmo, e sidium, morte, assassínio, forma do verbo caedere, que significa cortar, matar. O suicídio é um comportamento extremamente autodestrutivo, motivado pelo estado psicológico do indivíduo. Suas crenças e normas sociais são caracterizados pela resolução psicótica bastante má de escolher como morrer, como sendo a única solução encontrada para escapar de uma possível insuportável dor psicológica. Uma vez que se encontra sem coragem para enfrentar os desafios da vida. Assim é a mente de um suicida. Em outras palavras, a verdadeira definição de suicídio implica necessariamente um desejo consciente de morrer. Isto é a noção clara de que o ato executado pode resultar nisso. Agora existe uma questão, queridos. Por que uma pessoa se mata? Você saberia dizer qual a razão? Todos ou quase todos já pensamos em suicídio em algum momento da vida. É um pensamento humano. Se não desejamos nos matar, ao menos cogitamos morrer para escapar do sofrimento, para nos vingar, para chamar a atenção ou para ficar até na história. Diz o psiquiatra e psicanalista Roosevelt Smeg Cassola, eu não sei muito bem o nome dele. Ele é da Sociedade Brasileira de Psicanálise, também conhecido como um dos maiores especialistas brasileiros em suicídio. Ele diz o seguinte: mas resolvemos continuar vivos e melhorar as nossas condições de vida. O suicídio então soa como um desatino. E a pergunta que fica é: por que algumas pessoas desistem e outras não? Essa é uma questão bastante interessante, não é mesmo? Por quê? Algumas desistem e outras não. Recentemente, casos de suicídio muitas vezes são deliberadamente mascarados nas estatísticas oficiais. Por trás do comportamento suicida há uma combinação de fatores biológicos, emocionais, socioculturais, filosóficos e, por incrível que pareça, até religiosos. Embaralhados, culminam numa manifestação exacerbada contra si mesmo. Para decifrá-los, os estudiosos recorrem à autópsia psicológica. É um procedimento que tem por finalidade reconstruir a biografia da pessoa falecida por meio de entrevistas e assim delinear as características psicossociais que a levaram à morte violenta. A revista super interessante diz que o fato de estar consciente de que vai efetuar um ato suicida não elimina, no entanto, o estado de confusão mental que o indivíduo experimenta momentos antes da ação. A verdade é que ele não sabe se quer morrer ou viver, se quer dormir ou ficar acordado, fugir da dor
agredir outra pessoa ou, de fato, encontrar com qual fantasia? Diz Roosevelt. É um nome bem estranho, mas dá para pronunciar. Afinal, o suicida tem diante de si duas iniciativas complexas e contraditórias a conciliar naquele momento: tirar a vida e morrer. O suicídio ocorreria então num instante em que a pessoa se encontra quase fora de si, fragmentada, com os mecanismos de defesa do ego abalado e por isso livre para atacar a si mesma. Há suicídios e suicídios. Por isso, os especialistas costumam avaliar a tentativa de se matar ou ato propriamente dito a partir de duas variáveis. Primeiro, a intencionalidade e segundo, a letalidade. A primeira diz respeito à consciência e à voluntariedade no planejamento e na preparação do ato suicida. A segunda diz respeito ao grau de prejuízo físico que a pessoa se inflige. A verdade é que existem casos em que o indivíduo demonstra, evidente intenção de morrer ou alto grau de letalidade ao optar por ocorrências. A vontade de morrer é fraca. Apesar de voluntária e o método encontrado por certos suicidas propriamente ditos, há casos em que a pessoa só está pedindo socorro, implorando para ser resgatada. Claro que há quem não queira enfaticamente a morte, mas por usar um meio perigoso, acabe sendo bem sucedido. E outros cujo objetivo é mesmo acabar com a própria vida, por desconhecimento da maneira mais efetiva de causar danos graves a si mesmos. Felizmente, eles acabam sobrevivendo. Aliás, esses, se não receberem tratamento adequado, são candidatos a uma nova tentativa. Um certo escritor italiano, Cesare Pavese, em 1908 a 1950, 12 anos antes de se matar com barbitúricos, tinha escrito, abre aspas, ninguém nunca deixa de ter um bom motivo para o suicídio. Fecha aspas. A angústia existencial do suicida sempre vai fornecer justificativas para a sua morte. Essa que é a verdade. Ele sempre poderá enxergar a vida sem sentido ou ver prevalecer em si um sentimento neurótico de desvalia, derrota e de baixa autoestima. Daí a criação de fantasias em torno da morte. Como se trata de um fenômeno pouco entendido e também considerado tabu, o suicídio geralmente é recriado de acordo com as expectativas do indivíduo. O suicida não pensa, por exemplo, que vai se decompor e virar pó. A verdade é que o suicídio é um ato de linguagem, de comunicação. Como vivemos numa rede de relacionamentos, a nossa morte significa algo para as outras pessoas. Diz a psicóloga Maria Luísa Dias Garcia, coordenadora da clínica de psicoterapia Laços, em São Paulo. Ela analisou mensagens, bilhetes, cartas, gravações deixadas por suicidas no livro Suicídio, Testemunho do Adeus. E ela,
Ao ver isso, ela disse: constatei pelos discursos que o suicida está num quadro de embotamento, como se estivesse afogado nas próprias emoções. Ele não aproveita os vínculos sociais para partilhar seus sentimentos e vê o mundo de uma maneira muito própria. O suicídio, então, torna-se um meio de expressão, uma fala que não pode ser dita. Os especialistas costumam diferenciar as tentativas de suicídio do ato em si, uma vez que, de acordo com a intencionalidade e a letalidade, o gesto pode assumir sentidos diferentes. As tentativas de se matar são vistas como um grito por ajuda, sintoma de uma falha tanto no sistema familiar quanto no grupo social. E é bem verdade, né? Bem fato, né? Que o indivíduo não consegue pedir socorro de outro modo. Então, ele opta por um ato extremo, que é se matar. Mas a questão que fica, por que ele não foi ouvido? Todos dão conselhos, mas ninguém ouve o que ele tem a dizer. Esse indivíduo, portanto, fica com a impressão de que não existe para o mundo. Diante de tudo isso, eu gostaria de deixar duas pequenas orientações. Primeiro, se você conhece alguém que está querendo se suicidar, tirar a própria vida, primeiro, não julgue esta pessoa. Seja empático. Apenas ouça esta pessoa o que ela tem para dizer, para falar. Porque no ato de falar é que ela vai descarregar tudo aquilo que está fazendo ela sofrer e impulsionando, né? Sendo o vetor, o motivo para ela querer tirar a sua própria vida. Segundo, você que está querendo tirar a própria vida, existe um que deu a sua vida por você, para que hoje você pudesse estar vivo, para que hoje você pudesse um dia atrás ter nascido, há muito tempo atrás você ter nascido, ter tido a oportunidade de nascer e de viver a vida que você tem. Foi o Senhor Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito. Deus deu a vida do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que a dor é muito grande, é até insuportável, incompreensível, mas existe um que deu a vida por você, para que você pudesse obter vida, alegria e paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Basta apenas você crer e aceitá-lo como seu Salvador. E você receberá o dom da vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e traga para você ou para um amigo, né? Se você conhecer alguém que está passando por essa necessidade, por essa situação, né? Compartilhe com um amigo. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar um like, comentar. Estaremos aqui de portas abertas para aceitar críticas construtivas, é claro, né? E nos aperfeiçoarmos a cada dia. Que Deus te abençoe e recebe vida
em nome de Jesus.